Me diz se você não gosta de ter uma casa bem iluminada. Gosta, né? Eu também. Então fica aqui que hoje eu vou te falar alguns erros que você deve evitar e o que você deve fazer para ter a sua casa iluminada de maneira certa. Eu sou Ju Pagano, sou arquiteta e designer e aqui no Arquitetura em Casa a gente descomplica tudo para você. Vamos para o erro número 1. Usar a luz branca na casa toda. Talvez essa opção pela temperatura de lâmpada branca seja a opção que mais atrapalha e afeta as pessoas e elas nem percebem isso. Isso porque o nosso organismo, ele se regula pela luz. Isso é chamado de ciclo circadiano. É ele então que organiza nossas funções do organismo, como sono, temperatura e até mesmo nossos hormônios. É o famoso relógio biológico. Ele também regula a produção dos nossos hormônios como cortisol e melatonina. Isso significa que ele age tanto na nossa qualidade de sono quanto no nosso foco. Veja como a luz é importante. E pode até parecer estranho, mas tem muita gente que opta pela luz branca, imaginando que a luz quente, a luz mais amarelinha, não ilumina tanto. Isso é um grande equívoco, porque na verdade o que indica a potência da lâmpada é a quantidade de lúmens que ela emite. Então a temperatura, a cor da lâmpada, ela não tem a função de aumentar ou diminuir a quantidade de luz. Então, para que você entenda melhor, quando a gente fala em temperatura da lâmpada, a gente está falando de uma grandeza chamada Kelvin. Existe uma escala em kelvins que mede a temperatura de 2000 K a aproximadamente 7000 K, 7000 kelvins. Então, para que você entenda, essas luzes brancas que são ofertadas no mercado, elas estão mais próximo dos 7000 kelvins. Ou seja, quanto maior o número de kelvins, mais azulada a lâmpada é. Em compensação, quanto menor o número de kelvins, mais próximo dos 2000 K, mais quentinha, mais amarela a lâmpada se torna. No meio a gente tem 4000 kelvins, que é tão chamada lâmpada neutra ou cor neutra. Então, Ju, o que tu me indica fazer em casa? Bom, como a gente está falando de casas, no caso residências, eu sempre indico utilizar a temperatura de 3000 kelvins. Isso porque em residências, quanto mais confortável a iluminação for, mais próxima da luz externa, da luz daquele dia, sem ser o meio-dia, mais confortável é, inclusive, para a produção e regulação hormonal no seu organismo, porque todo mundo aqui está querendo os hormônios em dia, não é mesmo? Luz mais clara, de foco, atenção, que existe sim a possibilidade de ser utilizada, deixa para o trabalho. Em casa, gente, vamos relaxar. Segundo erro, que é muito comum, eu mesma já cometi. Colocar luzes em cima da TV. E quando eu estou falando dessas luzes, eu digo aquelas luzes de foco. Os spots são luzes que são direcionáveis e geralmente são utilizadas para dar destaque. Normalmente a gente utiliza essa iluminação para coisas mais decorativas. Por exemplo, para demonstrar um revestimento numa parede, para atrair o olhar para um quadro, quem sabe. Eu gosto muito de utilizar também nos corredores de circulação das casas, onde a luz pode ser mais decorativa e também de menor intensidade. São áreas de menor permanência e por isso essa luz direcionada ela não atrapalha tanto a visão. Agora imagine isso em cima da TV. Para você conseguir assistir alguma coisa sem causar ofuscamento daquela luz que primeiro está em cima da TV, já vai ofuscar a própria tela da TV. E segundo, aquele brilho daquela luz vai sim te atrapalhar e para você conseguir assistir alguma coisa vai acabar tendo que desligar a luz da sua sala. Então, para evitar esse ofuscamento, evite colocar essas luzes em cima da sua TV. E na mesma linha do segundo erro vem o terceiro erro. O terceiro erro junto com os spots, gente. Mais uma vez, colocar os spots direcionados, aqueles de foco, em cima da bancada do banheiro. Aqueles que ficam em cima da cuba. É isso mesmo. Esse aí, sei lá, eu já errei centenas de vezes, mas errando é que se aprende. E é por isso que eu tô aqui para falar para vocês o que é certo. Não é verdade? O que acontece com essa luz direcionada em cima da sua cabeça? Bom, vai estar aqui a luz, né, gente? Toda essa iluminação que é projetada na sua testa, ela faz sombra aqui, ó, nessa parte das sobrancelhas, dos cílios. Vai causar ofuscamento. Imagina para as mulheres aí, a mulherada de plantão. Para fazer uma maquiagem, aquela sombra ali atrapalhando. É horrível, gente, não dá certo. Ou para os homens fazerem a barba, de repente fica uma falha, alguma coisa, porque essa
luz projeta sombra e a gente não consegue identificar aonde, por exemplo, tem mais quantidade de produto de maquiagem ou até mesmo fica alguma falha na barba. Não dá muito certo porque essa área é uma área que a gente precisa, né, fazer uma higiene, precisa ter uma visão geral do que está acontecendo. Então, o que eu indico? Qual a solução? Colocar ou arandelas na parede ou até mesmo utilizar aquelas luminárias de bancada. Hoje o mercado oferece luminárias recarregáveis de bateria, luminárias que se coloca na tomada, liga, desliga, com uma iluminação muito melhor e que vão te ajudar no dia a dia, bem diferentes dessas lâmpadas que ficam em cima da bancada. Então, luz geral no banheiro e essa iluminação de foco em cima da bancada, isso é o correto. E se você está gostando desse conteúdo até agora, não deixe de se inscrever no canal. Vamos lá, é só clicar aqui embaixo. Me ajude a tornar a arquitetura algo muito mais acessível para que você possa transformar a sua casa num lar lindo e aconchegante para chamar ele de todo seu. E vamos para o quarto erro. Excesso de iluminação também é um erro, acredite. Quando se há muita luz no ambiente, tudo fica muito estralado, as cores ficam muito saturadas. O que permite que a iluminação se torne aconchegante é exatamente o jogo de luzes de sombra e luz que somente a luz permite. É como se a gente estivesse tentando imitar literalmente a natureza, porque o sol está em diferentes posições durante o dia e dessa forma ele também projeta diferentes sombras ao nosso redor. Isso cria realmente essa sensação aconchegante de luz e sombra. Agora imagina dentro da sua casa. Hoje em dia existe muito essa coisa do conceito aberto, né? Onde todos os cômodos estão unidos, sem nenhuma separação, sem nenhuma barreira física. Muitas vezes, para fazer essa setorização, é necessário algum tipo de barreira e a iluminação ela age muito bem nessa questão da setorização. As pessoas elas não vão ver os cômodos separados, mas elas vão ter a sensação que cada cômodo pertence ao seu lugar. E isso a iluminação faz com maestria. Mas e qual é a solução então, já que na minha casa eu tenho uma iluminação já pronta? Bom, já que você não consegue setorizar com a infraestrutura já pronta da sua casa, opte por opções que são versáteis, que são flexíveis. Um abajur de coluna alto, que oferece uma iluminação pontual muito aconchegante, abajures de mesa ou até mesmo uma iluminação à luz de velas. Você cria cenários diferentes, nem sempre toda a iluminação, toda a casa precisa estar acesa para que você possa criar momentos importantes, íntimos dentro da sua própria casa. O quinto erro, gente, é sim uma coisa que eu vejo acontecer demais e que as pessoas não prestam atenção. É a falta de iluminação em cima da pia da cozinha. Exatamente. Se você está durante o dia lavando a sua louça e a sua pia está de frente para uma janela, ótimo, a iluminação natural é a melhor coisa que existe para o ser humano. Mas e à noite? Aquela pia de louça suja para lavar que no outro dia você não vai conseguir lavar de manhã cedo e precisa ser lavada. A falta de iluminação, ela te dá uma fadiga visual no momento que você está ali fazendo um esforço, algo que precisa ser observado pontualmente, como uma lavagem de louça. Mas e qual é a minha solução já que a minha cozinha está pronta? Bom, se você tem um armário, existem também opções no mercado de lâmpadas que são coladas nesse armário e que você liga e desliga, são recarregáveis, a bateria. Se for ligada na eletricidade, você já vai precisar de alguém para fazer essa ligação. Se não, compre essas que são recarregáveis, liga e desliga toda vez. Vai ser uma ótima opção para te ajudar nos seus afazeres domésticos em cima da bancada da cozinha. O sexto erro é não ter uma iluminação de apoio na lateral da sua cama. Por que eu digo que isso é um erro, gente? Porque essa iluminação, como o próprio nome já diz, é uma iluminação de apoio. Imagina que você precisa levantar no meio da madrugada. Quem tem filho pequeno, que precisa ir até o quarto do bebê. Quem precisa levantar, sei lá, para ir no banheiro, fazer o que você tiver que fazer durante a madrugada. Ao invés de ligar toda a lâmpada, todas as lâmpadas do quarto, coloque essa luz de apoio. Pode ser um abajur com uma potência bem fraquinha de lâmpada. Então essa iluminação ela vai ficar na lateral, ela vai ser amena, vai te ajudar a não se machucar na hora que você levantar e quando você retornar para dormir, ela não vai atrapalhar o seu ciclo hormonal, a sua melatonina e você vai poder continuar dormindo tranquilamente. Isso é uma ótima dica, principalmente para quem tem problema com sono. E o sétimo erro, eu nunca vi ninguém falar disso assim abertamente, porque geralmente isso é uma coisa muito técnica. Mas é uma coisa que me incomoda demais na casa das pessoas e que eu precisava falar aqui para você. É a posição
da fita de LED errada, fixada errada na sanca de gesso. Sabe quando você quer aquela luz indireta, tem aquela sanca de gesso? Primeiro que a sanca de gesso, cá entre nós, ela precisa ser feita da maneira correta. Talvez eu faça um vídeo só de sanca de gesso explicando como faz isso. Porque se ela não for feita de maneira correta também já começa dando errado. Mas digamos que a sanca está feita de maneira correta. Fita de LED, ela vai ser fixada sempre na aba menor. A sanca de LED é um L. Então, nessa aba menor é onde ela será fixada. Vou explicar por quê. Se você coloca a fita de LED na lateral maior da sanca de gesso, essa luz ela vai incidir pela abertura diretamente e vai fazer aquele sombreamento, aquela marcação no teto. Vai ficar horrível, gente. É uma coisa que irrita profundamente numa sanca, é essa marcação que está torta no teto. O ideal, o correto, é a instalação da fita sempre no lado menor do gesso e não no lado do L maior. E essa dica, gente, eu entreguei o ouro para vocês, viu? Essa dica da posição na sanca de gesso. Comenta aqui, dica de ouro, se você sabe que tá instalado errado na sua casa, você que tem essa sanca de gesso, e vai correr lá para trocar e colocar no lugar correto. Comenta aqui se vai fazer. Dica de ouro. Eu quero saber se na sua casa aconteceu isso também. E agora que você já conhece esses 7 erros e sabe o que evitar, eu tenho certeza que a sua casa vai ficar maravilhosamente iluminada. Ah, mas não esquece de dar o like aqui embaixo e me ajudar a expandir o canal ativando o sininho das notificações. Assim, toda vez que o conteúdo novo sair, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Eu te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.